Na festa de aniversário dos meus sobrinhos, minha irmã, Fernanda, distribuiu sacolinhas de presentes para todos que importavam. Na da minha filha tinha um bilhete que dizia: "Tente mais no ano que vem." Quando eu vi aquilo, não fiz uma cena nem nada. Peguei minha filha, olhei para o meu marido e fomos embora. Na manhã seguinte, Fernanda abriu a porta da frente e gritou tão alto que o vizinho chamou a polícia. Eu queria poder dizer que fiquei chocada. Queria poder dizer que, quando vi o que deram à minha filha, meu sangue gelou. Ou que o tempo passou mais devagar. Ou seja lá o que as pessoas dizem naqueles momentos dramáticos de filmes. Mas a verdade parecia algo que eu já estava esperando. Não de uma forma esperançosa. De uma forma que parece um pouco como: claro que está chegando. A festa foi realizada na casa da minha irmã, que é basicamente um quadro do Pinterest que ganhou vida. Arcos de balões gigantes em cores perfeitamente coordenadas. Uma mesa de sobremesas que parecia ter seu próprio gerente de relações públicas. Camisetas combinando para os aniversariantes, gêmeos, que diziam: "Nascidos para brilhar." Crianças corriam por aí com sacolas de festa costuradas à mão, agarradas como um tesouro. Minha filha agarrou a dela. Ela tem 7 anos. Usava a faixa de cabelo brilhante que escolheu naquela manhã. Aquela que disse que a fazia se sentir como uma galáxia. Estava nervosa antes de chegarmos. Ela sempre fica com grandes multidões. Mas praticou dizer feliz aniversário no carro 2 vezes. Até fez 2 pequenos cartões, um para cada primo. Desenhou pequenas estrelas neles. Assinou com amor. Eu estava orgulhosa dela só por aparecer. Meu marido e eu ficamos perto da mesa de comida, trocando conversas educadas com pessoas que mal conhecíamos. Eu tentei ignorar como Fernanda mal nos reconheceu. Como minha mãe me deu aquele sorriso frágil que dizia: "Não comece nada." Como meu pai apenas assentiu uma vez e voltou a esculpir o presunto como se aquilo exigisse foco cirúrgico. Então, eles começaram a entregar os sacos de presente. Cada um tinha o nome da criança em letras brilhantes. Bichos de pelúcia. Varinhas de bolhas. Garrafas de água personalizadas. Um pequeno chaveiro com a primeira inicial. Um por um, as crianças sorriram e rasgaram os pacotes como se fosse manhã de Natal. Então, entregaram um para minha filha. Um saco de papel branco simples. Sem glitter. Sem nome. Apenas um único bilhete adesivo colado torto na frente com a caligrafia da minha irmã. "Tente mais no ano que vem." Minha filha piscou, como se talvez estivesse lendo errado. Como se talvez houvesse algo dentro que explicasse a piada. Ela pegou um giz de cera quebrado. Uma borracha usada. Uma bala de hortelã embrulhada que parecia ter estado chacoalhando na bolsa de alguém. Era isso. Eu vi sua garganta apertar. Ela olhou para mim. Eu senti seus pequenos dedos se aproximando dos meus, como se ela estivesse se preparando para algo. Como se talvez pensasse que tinha feito algo errado. E então, veio a risada dos adultos. Fernanda riu primeiro. Aquela risada alta e aguda que ela dá quando quer que todos saibam que ela é a responsável pela piada. "Ela tem feito isso ultimamente", disse acenando como se fosse fofo, interrompendo, respondendo, chorando por coisas pequenas. Isso é só um pequeno chamado para acordar. Minha mãe riu. Honestamente, é bom para ela. Você a abraça demais. Até meu pai resmungou um pouco, meio rindo, como se tudo fosse estranho, mas inofensivo. As outras crianças riram também. Elas não sabiam por quê. As crianças nunca sabem, mas seguiram o exemplo. Minha filha sorriu. Aquele sorriso tenso e trêmulo que as crianças dão quando estão tentando não chorar. Meu marido olhou para mim, não com choque, com algo mais calmo, mais firme. Ele se agachou ao lado dela, pegou a bolsa gentilmente de suas mãos e disse: "Você não precisa disso. Vamos pegar um bolo de verdade." Nós nos levantamos. Eu não disse uma palavra. Nem ele. Pegamos as mãos dela e saímos daquela casa como se estivéssemos saindo de um prédio em chamas. Ninguém tentou nos impedir. Ninguém nos chamou. Nem mesmo Fernanda. Em casa,
Minha filha sentou no sofá e olhou para as estrelas brilhantes em seus cartões de aniversário, como se elas pudessem se reorganizar em uma razão. Ela perguntou: "Foi porque eu não disse obrigada rápido o suficiente?" Eu respondi: "Não, querida. Foi porque algumas pessoas esquecem como ser gentis", ela assentiu. Pressionou os cartões contra o peito, como se eles pudessem proteger seu coração. Adormeceu no sofá, enrolada sob o cobertor macio que o pai lhe deu no último Natal, aquele que diz: "Você está segura, você é forte, você é amada." Sentei-me na cozinha enquanto meu marido fazia chá. Nenhum de nós disse muita coisa. Não precisávamos. Isso não era novidade, apenas definitivo. Depois de um tempo, ele disse: "Vamos parar com aqueles pagamentos, o aluguel, a energia elétrica e tudo mais." Eu assenti. Abri a gaveta onde guardávamos as coisas importantes. Tirei a pasta que eu vinha organizando silenciosamente ao longo dos anos. Mensagens, fotos, uma impressão do e-mail onde Fernanda perguntou se eu poderia cuidar dos filhos dela por uma semana, para que ela pudesse fazer uma viagem de redefinição solo, muito necessária. Os recibos do Pix. Aquele em que eu cobri o imposto sobre a propriedade dos pais dela, e eles disseram: "Nós te pagaremos de volta depois do cruzeiro." A pasta era grossa. Eu adicionei uma última coisa: o post-it "Tente mais no ano que vem." Coloquei em uma capa transparente, bem em cima. Meu marido me observou. Não disse uma palavra, mas quando olhei para ele, ele assentiu. Não como alguém dando permissão, mas como alguém dizendo: "Finalmente. Amanhã de manhã eu deixo algo." Quieto, sem mensagem, sem confronto. Só a verdade. Eles quiseram dar uma lição na minha filha. Tudo bem, eles estavam prestes a aprender uma também. Não começou com a minha filha. Essa é a parte que realmente dói. Nunca deveria ter chegado até ela. Ela deveria estar segura, protegida, amada por toda a sua família, não apenas aquela em que ela nasceu. Mas começou muito antes dela. Começou comigo. Crescer na minha casa significava aprender a atuar, como se transformar em qualquer versão de uma criança que recebesse o mínimo de críticas naquele dia. Significava ler a sala antes mesmo de aprender a ler um livro. Significava que o silêncio era mais seguro do que a honestidade. E fingir, estar feliz era mais fácil do que explicar por que você não estava. Fernanda era sempre a favorita. Nunca foi dito em voz alta, não diretamente, mas também não precisava ser. Estava no tom de voz que meus pais usavam quando falavam com ela, na maneira como se iluminavam com suas histórias, mesmo quando eram monótonas. Estava também na forma como minhas conquistas eram recebidas com um distraído "isso é bom", enquanto as menores vitórias de Fernanda vinham acompanhadas de bolo de comemoração e 50 mensagens de texto nos grupos de família. Lembro-me de uma vez, na terceira série, em que cheguei em casa segurando um certificado de frequência perfeita. Eu tinha lutado contra resfriados e dores de estômago só para ganhar aquele papel. Entreguei para minha mãe com orgulho, e ela mal olhou antes de dizer: "Fernanda foi a aluna do mês. Você sabe que isso é muito mais importante." Quando tirei um A em matemática, uma matéria com a qual eu lutava havia meses, meu pai apenas comentou que Fernanda nunca tinha tirado menos que um A. Quando assumi o papel principal na peça da escola, eles não foram. Fernanda tinha um jogo de vôlei. Mas era uma disputa normal. Não era um torneio. Mas era importante para ela. Então eles disseram que tentariam ir na próxima vez. Nunca foram. Aniversários eram os piores. Minhas festas eram sempre comemorações conjuntas com Fernanda, mesmo que nossos aniversários fossem quase 2 meses separados. Meu nome era uma nota de rodapé no bolo. Um ano, nos deram um presente para compartilhar. Um par de patins do tamanho de Fernanda. Eu era sempre demais ou não o suficiente. Muito quieta, muito dramática, muito tímida, muito opinativa. Eu chorava, fazia muitas perguntas, me retraía com facilidade, ficava de mau humor. Não sorria o suficiente ou não sorria do jeito certo. Não havia hematomas
nem gritos. Apenas um zumbido baixo e constante de que eu não estava à altura. E depois, ainda me diziam que eu era sensível por perceber isso. Quando eu tinha 15 anos, cheguei em casa chorando depois que um professor me acusou de colar em uma prova. Eu não tinha colado. Estava arrasada. A resposta da minha mãe foi: "Bom, você é muito desconfiada. Talvez pareça suspeita. Tente sorrir mais da próxima vez. Haja normalmente." Aos 17, finalmente criei coragem para dizer aos meus pais que achava que poderia estar deprimida. Minha mãe revirou os olhos e disse: "Essa é a nova moda, né? Todo mundo acha que está deprimido. Você está só entediada. Arrume um hobby." Fernanda me disse que eu estava sendo dramática. Então, peguei emprestado o carregador de celular dela e nunca mais devolvi. Quando fui para a faculdade, eu já estava entorpecida. Não esperava que eles estivessem lá no dia da mudança, e eles não decepcionaram. Me enviaram um cartão com uma semana de atraso, com R$ 25 e um bilhete que dizia: "Não estrague tudo." Eu não estraguei tudo. Passei. Pela faculdade, fiz terapia. Aprendi a dar nome às coisas: negligência emocional, bode expiatório, controle passivo-agressivo. Aprendi a desaprender. Quando conheci meu marido, eu ainda tinha medo de ser demais. Pedi desculpas por chorar durante um filme. Ele apenas me entregou um lenço e disse: "Essa parte me pegou também, hein?" Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele foi a primeira pessoa que perguntou o que eu queria de aniversário. E acertou. Não porque adivinhou, mas porque ouviu quando eu contei sobre minha família. Eu minimizei. Fiz parecer menos do que era. Soava peculiar. Ele não pressionou. Mas na primeira vez em que os conheceu, apertou minha mão por baixo da mesa depois do jantar e disse: "Você não estava exagerando. Eu os deixei voltar quando tivemos nossa filha. Queria que ela tivesse uma grande família, feriados com primos, avós que a adorassem. Queria que ela tivesse o que eu não tive." Começou devagar. Fernanda comentando sobre as roupas da minha filha. "Ela se veste meio diferente, né?" Minha mãe insistindo que ela devia abraçar todo mundo, mesmo quando ela não queria. "Não seja mal educada, querida. Dê um abraço apropriado no tio Paulo." Meu pai fazendo piadas quando ela chorava com barulhos altos. "É melhor endurecer se quiser ter sucesso nesta família." Tentei explicar. Disse que ela tinha dificuldades de processamento sensorial, que precisava de apoio, não de vergonha. Que estava fazendo o melhor que podia. Eles reviraram os olhos. "Você está exagerando. Ela está bem." Fernanda me chamou de enxuga-gelo. Meu pai disse que eu estava criando uma capachinha do futuro. E quando estabeleci limites, virei o problema. A difícil. A dramática. Cada vez que defendia minha filha, recebia de volta as mesmas táticas que usaram comigo. Minimização, zombaria, silêncio frio. Às vezes até me criticavam na frente dela. O que era pior: ela só quer se sentir importante. Minha mãe sussurrou uma vez para Fernanda, sem perceber que eu estava por perto: "Deixe ela ter isso. Isso." Como se defender minha filha fosse uma fase. Uma birra, e eu deixei passar. Deixei passar mais vezes do que posso contar. Porque continuei esperando que melhorasse, que eles mudassem. Que talvez dessa vez eles a vissem. Realmente a vissem. Mas eles não a viam. Eles se viam. Suas necessidades de se sentirem superiores. Seu desejo de manter uma hierarquia que os confortava. Minha filha era apenas a próxima da fila para o mesmo tratamento que me deram. Só que agora eu sabia o que era. E, agora, eu tinha uma escolha. Poderia continuar dando chances a eles, continuar deixando que a quebrassem, pouco a pouco, do mesmo jeito que me quebraram. Ou eu poderia parar o ciclo. Eu a escolhi, eu me escolhi. E amanhã eles entenderão o que isso significa. Não dormimos muito naquela noite. Minha filha finalmente adormeceu, com os dedos ainda enrolados no cartão de aniversário que ela fez para os primos. Fiquei no sofá, observando o cursor piscar na tela como se estivesse me desafiando a terminar o que comecei às 4:07 da manhã. Enviei um e-mail ao Sr. Eduardo,
responsável pela administração do duplex, onde minha irmã, Fernanda, mora. Expliquei que não pagaria mais o suplemento mensal que havíamos combinado. Esse acordo não era oficial, mas ele sabia meu nome. Sabia que o aluguel sempre vinha da nossa conta. Ele respondeu em 20 minutos, dizendo que a notificaria sobre o saldo atualizado. Às 4h49, meu marido redigiu a carta para a companhia Brascred, sobre o carro. Nosso nome estava nos documentos. Nosso crédito estava em jogo. Nosso dinheiro foi o que deu a entrada. Fernanda deixou de pagar 2 vezes antes de entrarmos. Dessa vez, não entramos. Saímos às 6h02. Imprimimos tudo. Mensagens de texto, e-mails, capturas de tela de mensagens de grupo onde minha filha foi chamada de difícil, onde Fernanda escreveu: "Ela vai ser igual à mãe, super sensível e exaustiva." Houve até um memorando de voz. Um clipe do Natal de 2 anos atrás. Quando minha mãe, sem perceber que meu marido estava gravando um momento de família para a posteridade, se inclinou para Fernanda e disse: "Não se incomode em dar a ela nada de bom. Ela nunca aprecia isso de qualquer maneira." Estavam falando sobre mim. Às 7h da manhã, estava tudo na pasta, etiquetada como anotada e amarrada com uma fita carmesim. Encontrei na gaveta de lixo uma fita de um dos aniversários dos filhos de Fernanda. Não planejei essa parte, mas parecia certo. Às 7h30, dirigimos até a casa da minha irmã. Sem palavras. Apenas o envelope. Meu marido o colocou com cuidado no capacho. Tocamos a campainha e saímos. Estávamos na metade da rua quando ouvimos o grito. "Oi, a desenfreada!" Um som que saiu dela como se estivesse vivendo em sua garganta há anos. Eu não me virei. Meu marido agarrou o volante com mais força e por um momento ele sorriu. Depois descobri que o vizinho saiu de roupão, presumindo que alguém tinha se machucado. Ele chamou a polícia ao ver Fernanda no gramado da frente, com o rosto vermelho e frenético, segurando a pasta como se fosse radioativa. Quando os policiais chegaram, ela tentou dizer que era assédio, que sua irmã louca estava tentando destruir sua vida. Eles folhearam a pasta. Então, disseram calmamente que era um assunto civil. Nada ilegal. Nada que valesse a pena escalar. Beije a verdade. Ao 12h, meu telefone explodiu de mensagens da minha irmã. As primeiras foram todas reclamações em letras maiúsculas. "O que diabos há de errado com você?" Depois veio a culpa. "Somos uma família. Por que você está fazendo isso conosco?" Então, o pedido. "Por favor, você não pode simplesmente parar de pagar assim, por causa de uma piada." E por fim, as ameaças. "Se você não retirar isso, você vai se arrepender." Minha mãe ligou 4 vezes. Deixou uma mensagem de voz na terceira. "Você levou isso longe demais. Essa família sempre teve problemas. O que você quer?" Ela parecia mais brava do que arrependida. Eu não respondi. Em vez disso, enviei a versão digital da pasta para nossos parentes. Minhas tias, meus tios, meus primos, sem comentários. Apenas uma linha de assunto simples. Caso você já tenha se perguntado por que paramos de aparecer. No final do dia, eu tinha 20 respostas. Metade delas era alguma versão de "eu não fazia ideia." Um primo enviou uma única linha. "Bom pra você." A verdadeira repercussão começou 2 semanas depois. O Sr. Eduardo seguiu adiante. Fernanda tinha 30 dias para pagar o valor total ou enfrentaria despejo. A companhia Brascred sinalizou o carro. Os pagamentos atrasados desencadearam uma revisão e ela recebeu um aviso. Meu marido sorriu quando viu a notificação. Meus pais ligaram para o meu marido, não para mim, para o meu marido. "Ela não vai nos ouvir." Minha mãe disse: "Mas talvez ela ouça você. Diga a ela que sentimos muito. Diga a ela que ela não precisa fazer isso." Ele disse a verdade. Ela não está fazendo isso com vocês. Vocês fizeram isso com vocês mesmos. Eles apareceram na nossa casa na manhã seguinte. Minha filha os viu pela janela. Seu rosto ficou pálido. Eu os encontrei na porta. Não os deixei entrar. "Nós só queremos conversar", meu pai disse.
Isso está saindo do controle. Não, eu disse. Isso se chama consequências. Minha mãe tentou chorar, mas não havia lágrimas. Eu não me mexi, eles até deixaram um cartão embaixo da porta. Um daqueles genéricos de condolências. Dentro dizia: sentimos falta da nossa família. E então voltei para dentro, onde minha filha estava lendo no sofá, suas pernas dobradas sob um cobertor, seu rosto em paz. Ela olhou para cima e perguntou: eles estavam bravos? Eu balancei a cabeça. Eles estavam barulhentos. Isso não é a mesma coisa. Ela respondeu, ela assentiu. Naquela noite meu marido nos levou para tomar sorvete. Não comemoramos. Apenas respiramos. Mas naquela respiração silenciosa havia algo novo. Paz. E foi alto como uma bomba. Por cerca de uma semana. Houve silêncio. Ou melhor, raiva silenciosa, zumbindo logo abaixo da superfície. Minha irmã tinha ficado maluca, claro. Mas depois do grito inicial, da enxurrada de mensagens e das tentativas frustradas de culpa, as coisas ficaram sombrias. Por um momento, pensei, talvez seja isso. Talvez finalmente eles tenham entendido a mensagem. Mas eles não tinham. 10 dias depois da entrega da pasta na porta da frente, minha filha chegou da escola com um bilhete na mochila. Era da Fernanda. O papel era pastel, com pequenos corações nas bordas, como se fosse algo feito para uma criança. A mensagem era curta. Se você alguma vez se sentir triste ou confusa, lembre-se, tia Fernanda te ama. Você pode me ligar a qualquer hora, mesmo que sua mãe diga não. Minha filha olhou para mim confusa. Eu fiz algo errado? Perguntou ela. Eu senti a fúria subir pela minha garganta antes que eu pudesse conter. Aquilo já não era mais apenas uma questão de limites. Era manipulação, deliberada, baixa e direcionada. Liguei imediatamente para a escola e registrei uma ordem formal de não contato com a escola, para minha irmã e meus pais. 2 dias depois, uma conta falsa começou a me marcar nas redes sociais, me chamando de ingrata, postando fotos borradas da infância com legendas como: algumas pessoas esquecem quem as criou. Outra mensagem anônima dizia: lembre-se, crianças crescem. Um dia ela vai saber o que você fez. Essa foi a gota final. Enviei tudo para meu advogado, que repassou o material à polícia. Minha irmã postou uma selfie chorando com a legenda: quando sua família se volta contra você. Começou o desfile de simpatia, até que a verdade começou a vazar, silenciosamente. Uma tia, depois uma prima, depois outra prima. Capturas de tela circularam. Mensagens de voz foram reproduzidas. As pessoas viram os recibos da mesma forma que eu. Meus pais não aceitaram bem. Tentaram reunir a família extensa com uma chamada no Zoom, da qual eu não participei. Mas aparentemente, quando alguém perguntou por que eu não havia sido convidada para o aniversário do vovô no ano anterior, minha mãe congelou. Outra pessoa perguntou por que Fernanda estava mexendo no fundo de emergência da família se era a única com um salário estável. Mas alguém quis saber sobre a tal festa de aniversário e se a história que estava circulando era realmente verdadeira. Antes do final da chamada, as pessoas começaram a sair silenciosamente da reunião. Meus pais pararam de postar fotos de eventos familiares. E minha irmã até deletou sua conta. Então veio uma carta, uma coisa desesperada e confusa da minha mãe, escrita em tinta azul. Nossa família é bagunçada. Cometemos erros sim, mas no fim do dia, somos tudo o que temos. Não puna todo mundo para sempre por um mal-entendido. Sua filha vai se arrepender dessa distância, assim como você. Eu não respondi. Em vez disso, emoldurei a carta e pendurei, ao lado do post-it que começou tudo. Tente mais no ano que vem. Depois disso, ajudei minha filha a pendurar luzes de fada em volta de sua nova cama. Ela escolheu as macias, as que mudavam de cor lentamente, como respiração. Sua respiração tinha mudado. Agora estava mais leve, mais suave, não mais tensa, e contida, como antes. Ela fez novas amizades, 2 garotas da aula de arte. Almas doces, curiosas e gentis, que não riam quando ela precisava tapar os ouvidos ou fazer pausas. Ela começou a dormir a noite toda.
Uma manhã, ela me disse: meu coração não parece mais estar zumbindo. Eu a abracei tão forte que ela guinchou. E então, uma última coisa aconteceu. No fim do ano letivo, sua turma organizou um dia da família. Os alunos podiam convidar um adulto para sentar com eles, comer biscoitos e ver seus projetos de arte. Ela me escolheu, é claro. Seu projeto era uma pintura abstrata, galáxias girando, cometas rosas suaves no canto. No topo, ela havia escrito com tinta preta: melhor um abraço quentinho do que uma festa cheia. No caminho para casa, perguntei se ela queria parar para tomar um sorvete. Quero, ela respondeu. E então fez uma pausa. Mãe? Sim, querida. Você fez a coisa certa. Mesmo que eles te chamem de má. Mesmo que eles nunca mais falem com a gente. Você fez a coisa certa. Pisquei forte, tentando segurar o nó na garganta. Obrigada, querida. Isso significa tudo. Ela se recostou no banco, sorrindo. Mais tarde naquela noite, verifiquei meu e-mail uma última vez antes de dormir. Havia uma nova mensagem de Fernanda. Sem assunto, sem saudação. Apenas 6 palavras. Você está feliz. Agora? Você ganhou? Eu não respondi. Não precisava. Porque ela estava errada. Eu não ganhei. Eu fui embora. E pela primeira vez na minha vida, eu não olhei para trás. Talvez eu tenha ido longe demais. Ou talvez eu não tenha ido longe o suficiente. Às vezes ainda me pergunto se eu deveria ter falado mais naquela festa. Ou se sair em silêncio foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Eu me pergunto o que minha filha vai se lembrar daqui a alguns anos. E mais importante, o que ela não vai precisar desaprender. Porque eu parei a tempo. Mas agora eu quero te perguntar, se fosse seu filho, você teria feito o mesmo? Teria ido embora? Teria discutido? Deixado pra lá? Me diga nos comentários o que você teria feito. Eu quero muito saber. E se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história como essa, cruas, emocionais e honestas. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.